como configurar seu pacing, que é o ritmo da narrativa, do enredo, que seja, e produzir parágrafos que prendam seus leitores. Me perguntam muito como é que eu consigo fazer narrativas diferentes e ainda assim ser dinâmico na questão de encantar o leitor e ficar preso na história. Em narrativa diferente, você tem que pensar muito bem, tá? É uma questão essencial você aprender isso agora para que nunca erre. É muito comum hoje em dia as pessoas lerem, tá? Por celular, por tablet, essas coisas. E mais de 80% dos leitores de web novel é usuário de celularzinho, smartphone. Então, você tem que ver que a produção dessa mídia é total diferente com a de livro. A do livro você já pagou pelo produto, você já tem, e você vai ler aquilo lá independente do que seja. Gastou dinheiro à toa, problema seu. Agora, se você vai ler mesmo não gostando, problema seu também. Enquanto na web novel, o leitor vai abrir, vai ver se ele gostou no primeiro capítulo e ele vai poder fechar a aba quando ele quiser, porque não é pago. Nada disso é pago. Então você tem que encantar o leitor já no começo, fazendo uma escrita decentezinha. Então, eu vou explicar como você primeiro configura seu parágrafo, tá? Pense na tela de um celular e pense se você gostaria de ver um parágrafo maior do que a tela do seu celular. O leitor de web novel, ele não gosta disso. Ele não quer que a tela do seu celular fique sobrecarregada com um parágrafo enorme. Você tem que limitar, você tem que diminuir para que ele consiga acompanhar a história sem se perder. Isso é uma coisa essencial a se aprender no início. Então, se você é do escritor que gosta de detalhar as coisas, eu, particularmente, recomendo no máximo, tá? 8 linhas. No máximo. Porque isso vai mostrar, pelo menos, a linha, pelo menos o parágrafo todo no celular, padrão. Enquanto, para você que quer fazer uma web novel normal, 5 linhas no máximo. Tenta não fazer parágrafo de uma linha, não recomendo. 2, 4 linhas, por aí vai. Maravilhoso, maravilhoso. Não sobrecarrega a tela, o leitor consegue acompanhar e ele vai já saber que o autor consegue se limitar o suficiente para apresentar no parágrafo dele informação essencial, que tudo aquilo ali que ele está passando é essencial, porque ele espera que tenha sido reduzido ao limite o que ele queria passar. É o que o leitor sempre espera. Que toda a informação que ele for ler é algo importante. Então, 8 linhas para quem realmente detalha muita coisa, mas para aqueles que fazem mais ou menos assim, se limita 2 até 5 linhas no máximo. Isso vai te... isso é uma coisa que você vai adorar. Por mais que te limite, ele te desenvolve uma visão importante de que o que você escrever sempre é essencial para o leitor. Então você, por exemplo, se você for esse detalhista que eu falei de 8 linhas, se você fosse alguém que se limita e consegue fazer essas 8 linhas virarem 5, você conseguiu diluir o conteúdo ao máximo que você podia. Então você sempre vai trabalhar com o essencial. Alguma pergunta sobre as linhas? Porque eu vou continuar sobre o parágrafo, tá? Sobre as linhas, não tem aquele negócio da paragrafação que dá pra controlar o pacing da história através do número de linhas de um parágrafo? Dá pra controlar. Tá. Eu vou falar disso ainda, não se preocupe. Obrigado. Mais alguma? Qual seria a melhor forma de identificar esse ritmo? Ótima pergunta, ótima Agora desliga o microfone. por favor, desligue o microfone. Qual a melhor forma de identificar o ritmo? Gente, se o leitor... Se você tiver que ler o mesmo parágrafo uma segunda vez, de qualquer coisa, você sendo leitor ou autor, o teu ritmo foi cortado. Já foi aí. Então você tem que ver sempre esse ponto. Se leu uma segunda vez e foi porque foi confuso, já fez errado. Sempre tem que ser claro. Nunca perder o ritmo de leitura. Porque aí você sabe que o leitor realmente absorveu o que ele tinha que absorver em cada parágrafo. Essa é a coisa essencial. E agora eu quero falar sobre o pulso utilizado para facilitar nossa vida como escritores. Para quem não conhece
pulso, saiu um artigo agora no Grimório que explica sobre o que é. Eu não vou entrar em detalhes, mas é uma técnica de escrita que basicamente te torna mais próximo do leitor e torna a tua obra mais viva. Não é uma coisa mecânica, estruturada de forma que você aprendeu, por exemplo, a estrutura do 3 atos, a jornada do herói e por aí vai. Nada disso. Você muda essas coisas através do pulso. Pulso esse que dá vida ao texto. Que eu vou utilizar só uma forma aqui, duas na verdade, do pulso, para que vocês entendam o que é. Vocês normalmente devem estar acostumados a ver em livros aquele típico, aquela típica estrutura de tipo apresentar o personagem através de diálogos entre outros personagens, aprender os trejeitos do personagem através das falas, aprender como é que ele reage em determinada situação. O leitor está sempre aprendendo, é uma leitura sempre carregada em livro. Você sempre espera que o autor não te faça perder o seu tempo. Então você sempre está guardando informações daquele livro. Você já espera disso dele. Mas um web novel, como eu falei, é meio foda-se aqui, né? Convenhamos. Se o teu leitor não tá interessado em aprender quem é teu personagem através dessa forma, porque você tem que dar foco na jornada dele, você faz o quê? Pulso de personagem. Pulso de personagem é o quê? É uma agilidade do texto onde você permite apresentar o teu personagem de uma vez só, porque a jornada dele é muito mais importante do que ele. Você aprende quem é o personagem da forma mais escrota possível? Talvez. Mas você aprende sobre ele. Eu tô lendo ali e me apresenta o personagem tal. Pronto, aprendi sobre quem é. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou pegar um trecho aqui sobre o Druida Lendário, que é o primeiro parágrafo do primeiro capítulo. Já começa no primeiro parágrafo, ó. Daniel de Oliveira Dantas tinha 26 anos de idade, vivia em Florianópolis e era considerado o melhor jogador brasileiro de Nova Avalon Online, o jogo de realidade virtual mais jogado do mundo. Nesse trecho já aprendemos quem ele é, a idade dele, onde ele vive, o que ele faz e o jogo. Isso aqui é um pulso de personagem maravilhoso. Ele não tem medo de apresentar o personagem que é conhecido por todos naquele contexto de mundo, para que o leitor já fique preparado do que vai vir adiante. A história, depois disso, é o mais importante, não o personagem. Então, isso aqui é maravilhoso. Mostra que o autor está mais focado na jornada para os leitores. E Como, isso... como se diz? O pulso também serve porque, vamos dizer assim, as pessoas viviam no mundo de fantasia, eles vivem lá no mundo de fantasia. Então eles não vão conversar, tipo, digamos assim, dois cavaleiros lá, não vão sair conversando com o outro para explicar um pro outro, do nada, como funciona o sistema de magia do mundo. Não, a mana. Tipo, explicar a mana entre... em diálogos. Se eles já vivem ali, já é senso comum daquilo. Então, fazer essa, digamos, exposição mais leve, divertidinha, não é um problema tão grande em um web novel. Desde que você não exponha o seu world build inteiro. Maravilhoso. Aí é mais levezinho e dinâmico. Uhum. Isso aí é um pulso de contexto, tá? Pulso pra explicaçãozinha, permitido, tá? O narrador, o autor se dá espaço no narrador para explicar uma coisa de senso comum. Explicar, por exemplo, como funciona o sistema para o leitor na narrativa. É muito mais fácil. Isso aqui é pulso, total. Muito bom exemplo. Não sei de onde é que tu tirou, tá? Talvez do meu documento escrito aqui, né, Edu? Não, claro que não. Eu já venho executando o pulso muito antes de começar a escrever. Muito bem. É uma coisa talvez inata para alguns. Para quem lê web novel tá acostumado com isso. Sem firula de tentar explicar através de personagens falando. Mano, conta e mostra. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar tipo um exemplo. Em Agatha Christie, a Morte no Nilo, as 30 primeiras páginas são feitas para apresentar 3 personagens e um deles ainda morre. Então,
É muito enjoativo. Tipo, eu li o livro inteiro, só que metade do livro é firula. É encheção de linguiça. Apesar de eu gostar muito, é encheção de linguiça. E um detalhe, o protagonista da história é sempre o mesmo, que é o detetive Poirot. E em todos os livros ele é apresentado de novo e de novo e de novo, e como as pessoas veem ele de novo e de novo e de novo. Uhum. E já é enjoativo, que eu não aguento mais, eu não quero nunca mais comprar um livro. Muito bem. Bom, pulso é uma facilitação, tá? Não faça exageradamente. Não é um world building, tá? Não é pra ficar nisso. Não é pra explicar mundo, não é explicar sempre o personagem, tudo. Não. É uma coisinha aqui e ali, ponto. Não passe de 2 parágrafos, de pelo menos, sei lá, no total 8 linhas. Contabilizando os dois juntos, tá? Nunca passe disso. Nunca. É uma coisinha pra facilitar Coisinhas o leitor. simples, de senso que você pensa assim, ó, o personagem já sabe disso, não necessariamente eu preciso então não preciso, ele não vai explicar para ninguém. Aí você vai lá e conta. Tipo, você fez uma nova do sistema de RPG e cada item tem o seu grauzinho lá, o seu ranking. Aí você vai lá e faz o parágrafo de uma linha explicando os rankings dos itens. Pergunta sobre pulso, fala. Posso fazer um curso sobre um vilão? Tu quer dar uma exposiçãozinha do vilão? Sim. Poderia? Depende do contexto mesmo, tá? Nada de ficar muito focado sobre quem ele é. Se você quer dar uma exposiçãozinha sobre a apresentação dele, não fala sobre as coisas que ele fez. Apresenta ele de leve só. Deixa o personagem principal conhecer. Vilão é um personagem tão importante que normalmente ele sempre aparece pro finalzinho. Então não é legal ficar se apresentando de última hora. É legal sempre acompanhar os feitos do vilão durante o processo do protagonista, na jornada dele. Mas, se você quiser fazer uma coisa mais, tipo, cheinha, tudo bem, tá? Ninguém proíbe. Tipo, se você quiser apresentar não necessariamente um vilão, mas tipo, um inimigo basiquinho, aí você pode fazer de leve. Mas um vilão, é bom apresentar um vilão não, tipo, mais mostrando do que contando. Tipo, você não diz que ele é mal, você faz ele fazer algo ruim. Isso. Você faz ele, tipo, sequestrar alguém ou fazer algo do tipo. Isso aí você não pode executar. Se você realmente quiser fazer algo interessante e fazer um vilão marcante, você precisa mostrar. Aí você tem que trabalhar mais. Tá bom. Agora, voltando, tipo, como eu falei, pulso é uma parte do parágrafo, tá? Que te dá a liberdade de dar realmente informação pro leitor que ache relevante pro contexto daquela cena. Ponto nisso, tá? Ninguém. É um parágrafo focado nisso. Agora eu vou falar sobre parágrafos de enredo, tá? Parágrafo que conta realmente, parágrafo narrativo que conta a história. Porque o pulso, ele não se considera muito bem parte de parágrafo de narrativa, tá? Ele é uma coisa à parte do autor que deu liberdade de dar uma facilitada pro leitor. Então é como se fosse uma digressão, só que não é também. E eu não vou explicar o que é digressão. Vamos estudar, meninos. Eu vou entrar agora na parte mais importante. Como prender o teu leitor no seu parágrafo inicial. Nem seja no início, assim, mas na tua história toda. A construção de um parágrafo é essencial na web novel. Por quê? Eu vou considerar primeiro que todo mundo aqui sabe paragrafar, tá? Que é tópico frasal, ideia núcleo, ideia secundária ou mais. E a conclusão. Todo mundo sabe fazer isso. Agora eu vou além disso. Narrativo fictício, tá? Parágrafo narrativo fictício. Quem aqui conhece algum elemento da narrativa? Alguém conhece alguma coisa? Tá falando daquele negócio lá de ação, Isso mesmo. Muito bem, Azuzur. Temos análise, tá? Temos análise que ela tem descrição e ação. Na análise, é o tempo que o narrador para explicar uma coisa sendo feita. Ou mesmo uma coisa que aparece ali.
É o tempo parado do narrador. Ele define o tempo das coisas. Se aconteceu um chute, ele fala que alguém chutou. Se ele está dentro de um castelo, ele narra com a parede do castelo. Descrição e ação. São coisas diferentes. Esta é a análise. São duas coisas dentro da análise que o narrador pode fazer. Eu não vou falar de escamoteamento, não vou falar porra nenhuma sobre resumo, discurso direto, foda-se. Isso aqui é para outro momento. O negócio aqui é análise. Uma escrita de web novel, ela não pode ficar parada. Ninguém faz parágrafo só de descrição. Isto é uma coisa comum em livros, tá? O autor, ele sabe que alguém vai comprar o livro dele. Tudo bem, ele tem confiança sobre o produto dele, mas alguém comprou e ponto. Então ele pode fazer a caralha que ele quiser, como ele quiser. Como eu falei, o leitor de web novel, ele desiste quando ele bem quiser também. Porque nada ali está sendo pago. Então ele não vai se forçar a continuar lendo, mesmo que ele ache chato. Ele pode parar o livro, obviamente, mas no momento talvez ele termine esse livro. Ele já comprou mesmo. Então, autores de livro, eles têm o tempo que quiser fazer um parágrafo inteiro de descrição, um parágrafo de 30 linhas, já conheci autores que fizeram isso. Parágrafos de diálogo gigante. Parágrafos de ação, detalhando toda a ação de um cotovelo socando. Mano, absurdo. Isso aí é para quem quer fazer desse jeito. Um web novel eu não recomendo. Eu acho que você vai se fuder mais do que devia. Por quê? Porque um parágrafo que se preze de web novel, ele mistura a análise. Ela é o conjunto de descrição e ação. Nós queremos saber da jornada do personagem. Nada de ficar fazendo word building, nada de ficar fazendo a digressão, nada de... Porra! Foca em fazer descrição e ação misturadas no mesmo parágrafo. Por exemplo, imagine construir um parágrafo que se resume em falar do vento frio que bate no navio. Em seguida, as pessoas que estão sentindo esse frio no navio e o que elas estão fazendo. E para onde esse navio está indo no mesmo parágrafo. Então nós temos descrição sobre como o vento frio bate, obviamente. A ação das pessoas estarem fazendo alguma coisa no navio. E o frio que elas estão sentindo. E onde elas estão indo é outra descrição. Então nós temos uma mistura de descrição, ação e descrição. O motivo disso é porque nós temos que dinamizar a escrita de web novel. O leitor ele não está interessado só em descrição. Ele não quer saber o quão foda você é fazendo descrição de algo. Ele quer saber para onde a história está indo sempre. Se você para um tempo para descrever alguma coisa, de boa. Parágrafos à parte. Nunca sempre só descrição, só ação. Nunca. Ele quer saber sempre se essa descrição leva para alguma ação e para onde essa ação está indo. Ela tem que andar. Tudo na narrativa fictícia, ela tem que fazer menção para a próxima coisa. É um ciclo. É uma roda girando que está indo para algum canto. Então, através da dinamização do enredo, é que o leitor não sente que ficou preso no parágrafo. Ele não sente que ficou preso lendo como o castelo se parece por dentro. Todos os detalhes sobre a mobília, as pessoas que estão lá, o que elas vestem, a festa, foda-se. Se o cara leu tudo isso e viu que nada disso foi útil, ele vai desistir da escrita, da leitura. Ele vai desistir da leitura e fala assim, o cara detalha pra caralho e vai pra porra nenhuma. Chato. Se você vai fazer uma coisa, seja útil sempre. Ela tem que se misturar. O web novel ela tem que se misturar sempre. Então, ele nunca vai sentir aquela encheção de linguiça só para contar a palavra pro autor. E é através disso que você faz um parágrafo. Parágrafos de enredo de uma web novel. Que o leitor sempre vai sentir que está indo para algum canto. Nada está parado. Tudo está se andando ali para algum canto. A história continua, mesmo quando descreve algo.